Pastor Flávio, uma alegria tê-lo aqui. Quero de verdade agradecer o aceite do convite. Para quem não conhece o Pastor Flávio é pastor sênior da Igreja Nazareno em Campinas, Igreja Central de Nazareno em Campinas. Pastor Flávio é teólogo, tem especialização em pregação bíblica, liderança eclesiástica, é autor de livros renomados como best-seller Como Vencer Gigantes, além de Superando Limites, Deus da Esperança, casado, e muito bem casado com a Ana Paula, né, pastor? Exatamente. Pai de 2 filhas, a Laura e a Giovana, e a gente tem orgulho de recebê-lo aqui para dividir esse tempo com a gente. Eu sei que vai ser muito bem. Pastor Flávio, muito bem-vindo à nossa live. Querido pastor, obrigado pelo carinho. Ainda não tivemos a oportunidade de nos conhecer pessoalmente, mas eu fiquei muito honrado pelo privilégio de poder estar participando contigo. Tenho ouvido falar do seu ministério, temos amigos em comuns e todos eles tecem comentários extremamente abençoados a respeito da sua vida, daquilo que Deus tem te confiado, da Igreja Lírio. E estou muito feliz de poder participar com vocês aqui, com todos esses que estão nos acompanhando. A honra é nossa. Pessoal, eu vou desativar os comentários só para não ficar no rosto do pastor aqui, mas se você tiver alguma pergunta, você pode mandar na caixinha da interrogação. Eu vou desativar aqui. E para a gente não esquecer, pastor, deixa eu só ver se eu desativo aqui. Desativar os comentários. Pronto. Bom, vamos só tirar uma foto aqui, pastor, para eu registrar? Vamos lá. Só para eu tirar aqui. Aê, pronto, está registrado. Pronto. Pastor, nosso objetivo aqui hoje, chamei alguns pastores que eu considero influência na nossa nação. A gente está vivendo uma época muito complexa. E a primeira pergunta que eu queria te fazer hoje, além da pandemia, né, do isolamento social, o Brasil também vive uma crise que nós chamamos, ou que eu poderia chamar, de um desgaste político muito forte, né? Uma polarização muito forte. Eu queria, antes da gente falar um pouquinho de igreja, mas eu queria, como líder, como gestor que o senhor como é que o senhor está enxergando esse cenário do nosso país relacionado à pandemia, processo de saúde e também essa polarização, o quanto que o senhor vê como maléfico, o quanto tem prejudicado a nossa nação? Bem, é inquestionável o mal que a pandemia tem causado, muito mais do que os números têm mostrado, tem números muito mais alarmantes e preocupantes do que aqueles que estão contaminados e aqueles que, infelizmente têm vindo a óbito. São os números relacionados ao impacto emocional, psicossocial que as pessoas têm enfrentado. O número de pessoas que têm entrado em colapso emocional nas últimas semanas é algo absurdo. Famílias têm passado por um momento de crise profunda. Quanto a isso, a minha preocupação também é muito grande. Mas quanto à questão dessa politização, infelizmente, nada mais é do que um reflexo do que é a cultura brasileira, né? O brasileiro, ele sempre vai querer encontrar uma forma de tirar vantagem com aquilo que está acontecendo. E, infelizmente, no meio político, isso é ainda mais evidente. O que nós temos notado é uma falta de humanidade, de respeito à vida por parte de alguns governantes, e aqui não cabe a nós apontar e nem nomear, para não criar nenhum tipo de desconforto, mas claramente eles estão olhando para o seu próprio umbigo, né? Sim. Estão olhando para esse problema, enxergando uma plataforma política para já projetar uma carreira ou uma eleição que está surgindo municipal para alguns meses. Então, infelizmente, é algo que o povo sofre. E dentro dessa cadeia, sempre estoura no ponto mais fraco, que é o pobre. Sim, exatamente. Você estava vendo, hoje eu estava assistindo alguns documentários de pessoas indo ter que atualizar o seu CPF. Gente pobre, gente miserável, gente sem ter o que comer, gente que vive da misericórdia de Deus e dos outros. E a gente, às vezes, não olha com um olhar que deve ser olhado. E a minha preocupação é muito grande, né? Sobre a corrupção, a maldade do coração das pessoas, ela só aflora em momentos como esse. Desculpa estender a colocação, pastor, mas duas coisas normalmente costumam aflorar nesse momento. A generosidade das pessoas e a maldade das pessoas. Sim.
Tem muita gente generosa, muita coisa positiva acontecendo nesse momento. Mas também aflora-se a maldade das pessoas. Afinal de contas, a pessoa põe para fora o que está dentro dela. Sim. E a gente viveu uma época que todo mundo tem voz, né? A Exato. internet, é o que a gente estava falando, essa pandemia é a primeira pandemia no mundo que todo mundo tem voz. Exato. E só que nem todo mundo tem voz, tem responsabilidade. E ter voz sem responsabilidade. E nem todo mundo que tem voz tem alguma coisa válida para dizer, né? Exatamente, exatamente. Muito bom, Porque pastor. É interessante, eu tenho pontuado isso, o número de pessoas que da noite para o dia se transformaram em especialistas em teologia, em saúde pública, em uma série de questões, é algo assustador. Assustador. É médico, advogado, juiz. Todo mundo. Pastor, uma outra questão que eu queria muito ouvir do senhor, e todos nós estamos na audiência aí, a Igreja Central do Nazareno é uma igreja tradicional, uma igreja muito relevante, né? Já sou um admirador profundo do teu pai, e teu também. E eu queria saber como é que vocês, com essa questão do isolamento social, como é uma igreja muito forte, como é que vocês estão lidando nesse processo para manter a igreja viva, a igreja consolidada, os membros, como que a Igreja Central do Nazareno tem trabalhado nesse período de isolamento social? Começou 21 de março, né, se não me engano, de lá para cá. Para nós foi antes. Foi antes? Foi antes. A Prefeitura de Campinas, ela antecipou um pouco. Nós começamos dia 14 de março. Foi um final de semana antes. Como todos, nós estamos reaprendendo a ser igreja dentro de um contexto diferente, um desafio muito grande. Naturalmente, todos aqueles foram para a via que seria mais natural, que é a linguagem digital. Prontamente, nós demos uma intensificada nas nossas transmissões e, ao invés de transmitirmos um culto online, nós tivemos que criar a cultura de prestar um culto online, né? Antigamente, muito as pessoas, né? elas eram espectadoras de algo que estava acontecendo para um grupo de pessoas reunidas num ambiente específico. O nosso desafio tem sido esse. Primeiro, de mudar a linguagem, a cultura, para fazer com que as pessoas que estão em casa sintam-se parte daquilo que está acontecendo na plataforma da nossa igreja, que a gente está transmitindo para outros lugares. Segundo, que nós tivemos que acelerar o processo de integração com grupos de comunhão da nossa igreja. A nossa igreja é uma igreja histórica, nós temos 61 anos de vida aqui na cidade de Campinas, mas ela tem como seu fundamento a base em ministérios. Nós nunca tivemos muito forte trabalho com grupos, células, grupos pequenos, e a realidade da pandemia e do isolamento social nos forçou a acelerar esse processo de integração das pessoas em GCs. Então, nós pegamos a estrutura de ministérios, que já tínhamos, cada líder de ministério. A igreja ela já estava dividida dentro do seu corpo em ministérios, e nós encorajamos, incentivamos os líderes de ministério a fazerem daquele grupo que eles já tinham, grupo de louvor, grupo de teatro, grupo de eventos, grupo de casais, e transformarem num grupo de comunhão e fazendo um efeito dominó. Isso tem sido muito positivo. Muitas pessoas têm se envolvido. Isso tem sido muito interessante. Terceira coisa que nós temos feito é descobrir uma forma nova de pastorear. Temos encorajado os nossos pastores. Primeiro, abrimos o atendimento online, né? Criamos um canal para atendimento pastoral online, usando as ferramentas que temos à disposição. E depois, ainda mantemos o atendimento pastoral de plantão, se alguém precisar ir à igreja para alguma coisa específica. Então, os desafios têm sido esses, acho, comuns de todos nós. Pastor, só para quem não conhece um pouco o Nazareno aqui de São Paulo, só para o senhor explicar um pouco o porte da igreja. A gente está falando de uma igreja com quantos membros, uma estrutura
de como que é a dinâmica da Igreja do Nazareno, só para quem não conhece, Ok. sabe o que a gente está falando. A igreja do Nazareno Central de Campinas tem uma membresia de 12 mil membros. Uau! Nós temos a Igreja Central e mais 3 extensões na cidade, todas ligadas à Igreja Mãe. E dentro dessa nossa estrutura, a gente estava acostumado a dividir a responsabilidade pastoral entre a Igreja Central e as suas extensões. Com o desafio da pandemia e do isolamento social causado por ela, nós precisamos agora reinventar, e os pastores mais jovens que já estavam interagindo pelas redes digitais com os membros encontraram mais facilidade. Os pastores um pouco mais velhos estão encontrando uma certa dificuldade, mas eu acho que isso está sendo muito positivo. Eu sou uma pessoa muito otimista por natureza. Eu sempre gosto de olhar para o copo, quando está pela metade, mais cheio do que vazio. Exatamente. Então, eu acho que isso vai produzir uma força e uma capacitação para a igreja para deixá-la preparada para os desafios do século presente. Eu ainda acho, pastor, que muitas das igrejas não estavam prontas para serem relevantes diante dos desafios da modernidade. Eu acho que a crise causada por esse vírus forçou a igreja, assim como vai forçar todas as outras frentes, comerciantes, profissionais, empresas, indústrias, profissionais liberais, autônomos. Nós vamos ser forçados a nos adaptar a um mundo que já estava surgindo, o qual ele estava sendo dominado pelos youtubers, pelos influenciadores digitais, os quais poucos, em nome do evangelho, encontravam espaço nesse meio. Nós talvez conseguimos colocar numa mão um número de pastores, de líderes evangélicos no Brasil, é óbvio que eu estou olhando para a nossa realidade, que sabiam usar com sabedoria a ferramenta da internet como uma arma de evangelização. A maioria das igrejas ainda estava operando dentro daquele sistema ainda da década de 80, de 90, centralizado dentro das 4 paredes. Então, até porque uma coisa, né, pastor? Uma coisa é você fazer um culto transmitido ao vivo, que é o que o senhor comentou. Uma outra coisa é você fazer um culto online. Né? São duas coisas diferentes. Jogar um culto na internet, mas feito e pensado para quem está presente, é uma coisa. E a igreja, ela vinha numa fase, assim, com essa questão do coaching, é a atmosfera, é a revolução da atmosfera. Isso já passou. Eu acho que quando nós voltarmos, nós vamos ter que descobrir ainda muito como é que vai ser, mas acho que esse papo de atmosfera já passou, vai ser outra coisa nova. É outra coisa. Então, eu acho... Eu ontem até ministrava aqui na igreja, usei como base o texto de 1ª Carta de Pedro, capítulo 5, quando ele está procurando abrir o entendimento da igreja, e aquela é uma carta para a igreja, para crentes, quanto às tribulações e as dificuldades que eles já estavam enfrentando. Ele fala claramente, olha, sofrimentos iguais aos vossos estão espalhados sobre toda a irmandade, não estranheis o fogo ardente, ele está dizendo, tem muita luta. Mas no final da carta, no versículo de número 10, Pedro dá um foco muito positivo para tudo aquilo que estava acontecendo. Ele está dizendo, olha, esse mesmo Deus da graça, depois de ter sofrido por um pouco, ele mesmo há de vos aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Então, ele está dizendo, há algo que Deus está fazendo. É o próprio Deus que está trabalhando. Eu creio num aperfeiçoamento. Amém. Uma crise como essa não deixa uma pessoa igual como ela estava antes do problema surgir. Ou você fica para trás, ou você se aperfeiçoa. Igual você não vai ser. Igual não vai ser. E quem não se aperfeiçoar vai ficar para trás. Exatamente. As igrejas, os líderes, que não se aperfeiçoarem, que não souberem usar a linguagem digital, usar os recursos, conversar online, saber ministrar
para uma câmera, conversar com quem está em casa, vai sofrer demais, em duras penas, essa pressão. Porque alguns estão ainda olhando, e eu sou uma pessoa, ao mesmo tempo, otimista, muito realista. Sim. Aliás, o otimismo saudável é aquele que olha pelas lentes da realidade. Qualquer outro otimismo que olha por uma lente falsa, ele gera frustração. Exatamente. É emoção, né? Exatamente. O otimismo saudável é aquele que você olha para a realidade e mesmo diante de uma realidade complexa, você consegue olhar para o futuro com esperança. Tem muita gente dizendo, esperando, daqui a algumas semanas a coisa vai voltar. Eu não vejo assim. Muito possivelmente, as aglomerações, e a igreja está envolvida nesse pacote, show, teatro, você imaginar cinema, está no final da fila. É a última coisa. É a última coisa. Então, tem alguns pastores achando que estão fazendo, não, vamos só tentar quebrar o galho até a coisa voltar. Não é quebrar galho até a coisa voltar. A gente não tem perspectiva de quando isso vai acontecer. Oramos para que isso aconteça o mais rápido possível. Estamos clamando para que esse tempo seja encurtado, mas precisamos estar preparados para que, se esse tempo for alongado, a gente saiba fazer bem feito. E daí, pastor, a importância de você não ter uma fé emocional. Porque exatamente. A distância, o efeito emocional à distância é diferente do efeito presencial. Exato. Então, aqueles que não se fundamentaram realmente no evangelho de uma forma profunda estão sofrendo, principalmente líderes, né? Agora, eu queria usar a tua experiência, pastor, agora olhar um pouquinho para membros. A gente tem aqui nos acompanhando empresários, profissionais liberais, ovelhas, né? A pergunta que eu queria te fazer, como pastor que é, como gestor que é, escritor, líder, como se manter motivado numa época que não se tem horizonte, onde você olha para frente assim, você vê o Ministério da Saúde sem saber direção, não há uma vacina, não há um remédio, a economia, né? Quem tem uma renda fixa, ok, mas como se manter motivado quando os fatores oscilam tanto como agora? Quando eu digo motivado, eu estou dizendo profissionais, estou dizendo pastores, líderes, pais, mães. Como se manter motivado? O grande perigo de você se deixar mover pelas circunstâncias é de que elas podem tanto te jogar para baixo, como elas podem gerar um sentimento emocional de alegria falso. Eu acho que o grande segredo para alguém manter uma certa motivação e ânimo para essa caminhada é seguir as orientações que Jesus deu. Jesus foi muito claro para dizer: basta o dia o seu próprio mal. Primeiro, nós temos que viver um dia de cada vez. Ninguém pode sofrer de véspera. Nós não tem como. Se você começar a trabalhar com estatísticas, com projeções, com aquilo que o Ministério da Saúde está falando, a pessoa desespera. O que nós precisamos entender é de que o Senhor disse, primeiro, de que Ele cuidaria de nós todos os dias. A provisão do Senhor é diária. Não é? Quando o Senhor Jesus fala sobre a ansiosa solicitude da vida, quanto à observação dos pássaros, aos lírios do campo, da forma como se vestem, Ele está falando, nenhum deles se preocupa como vai ser o amanhã. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que trabalhar primeiro com a perspectiva do hoje. É o hoje. O hoje é o seguinte, o meu desafio é hoje. Assim como houve uma mudança repentina, no nosso caso, como igreja, houve um decreto que saiu no final de uma sexta-feira à noite, o qual mudou imediatamente a perspectiva de um final de semana. Quer dizer, mudou. Da mesma forma, eu tenho que entender de que eu tenho que viver entendendo que pode ser que algo mude da hora para o dia, da noite para o dia, de uma hora para outra. Então, eu acho que a maneira de se manter animado, primeiro é essa, é viver um dia de cada vez. Segundo, é manter a sua mente ocupada com coisa boa. Se você ficar simplesmente antenado com aquilo que estão falando, o que alimenta a nossa alma é a palavra. Se a gente não gastar tempo nas escrituras, se a gente não fazer aquilo que o profeta Jeremias nos ensinou a fazer, trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança, e ele começa a fazer esse exercício, ele o faz de forma audível e registra para que todo mundo saiba o que é,
As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, elas se renovam a cada manhã, grande é a sua fidelidade, bom é o Senhor para que esperam por Ele, para que a alma que o aguarda, isso em silêncio. Então, o profeta está dizendo, olha, tem um exercício natural, eu preciso ocupar minha mente. Primeiro, que há um Deus que prometeu cuidar de mim. Eu não estou à mercê da situação. Eu não estou. É verdade. Jesus disse, eu vou cuidar de vocês. Fique tranquilo. Está tudo certo. Você não está à mercê do ministro da Economia, do Ministério da Saúde, do presidente da República. Você que conhece a Jesus tem que entender isso. A tua vida está nas mãos de Deus. Eu fui criado dentro da igreja e, desde menino, a gente cantava uma música que era mais ou menos assim, a minha vida está nas mãos de Deus, os meus problemas Deus resolverá. Nenhuma provação me desanima. A minha fé está em meu Jesus. Então, eu preciso entender isso. A minha vida está nas mãos de Deus. Os meus problemas, Deus vai resolver. Amém. Basta o dia o seu próprio mal. Deus, na sua infinita misericórdia, proverá para cada um de nós graça suficiente, recursos suficientes, provisão suficiente para o dia de hoje. Há momentos favoráveis que nós podemos projetar. Hoje é o momento em que nós devemos viver um dia de cada vez. Ótimo, muito bom, muito bom. E a gente tem que entender, como o senhor falou, até a própria oração do Pai Nosso, né? Pão de cada dia dá-nos hoje. Né? Então, o pão de amanhã está cru e o pão de ontem está duro. Então, é o princípio do maná, né? No deserto, o maná era todo dia. O dia que o povo tentou guardar, Deus fez com que bichos brotassem para dizer, gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Aprendam a descansar e confiar. No deserto vai ter provisão fresca toda manhã. Todo deserto vai gerar provisão fresca toda manhã. Não vai tentar guardar maná, vai apodrecer, vai dar bicho. Então, é a mesma coisa. Isso não acontece. Quando o povo chega do lado de lá, quando eles finalmente cruzam o Jordão, cessa o maná. Parou o deserto. Aí Deus diz, está na hora de vocês começarem a plantar. Está na hora de vocês começarem a programar. Então, há períodos distintos. Eu não posso ter a mesma atitude que eu tinha durante um período de fartura, de favor. Agora é um momento... Muito bem, eu agora estou no deserto. Eu preciso aprender a viver do maná, da provisão diária. São as estações. Exatamente. Então, é assim, se eu começar... Como é que eu vou fazer mês que vem? Será que o mês que vem vai abrir? Como é que Deus vai cuidar? Davi chega a uma conclusão que ela é muito útil para nós. Ele diz, já fui moço e agora eu sou velho. Mas eu nunca vi. O que ele está querendo dizer é o seguinte, nem no momento em que eu fugia de Saul, que eu habitava em caverna, eu ainda não era rei, eu era apenas uma promessa de um rei, eu vivia fugido, eu já fui moço e agora já sou velho. Ele fala das estações da vida dele. Ele diz, e eu nunca vi o justo desamparado. Eu nunca vi. E nem a sua descendência mendigar o pão. É o poder da eu nunca vi. Há uma provisão. Em cada momento, quando Davi estava nas cavernas, Deus provia. Amém. Quando Davi estava no palácio, Deus provia. É um dia de cada vez. Amém. Pastor, outra coisa que eu queria ouvir de ti também, essa pandemia, acredito tanto que, como lá como cá, nenhum de nós esperava passar por isso. Né? Se nós pegássemos a agenda da nossa igreja, a agenda do nosso ministério familiar, todos nós tínhamos muitos planos para 2020. Era um ano que, até economicamente falando, o Brasil esperava, tinha um otimismo muito forte. Né? Na virada do ano, as projeções econômicas eram muito fortes. E aí, de repente, vem algo que bagunça tudo. Então, eu queria ouvir do senhor que lições, né? Porque eu penso sempre que a autópsia da crise é muito importante. Né? Isso. Falar o que está acontecendo, todo mundo fala. Mas o que aprender pessoalmente... Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente que lições a gente pode tirar desse alvoroço, dessa situação que deixou o mundo inteiro de cabeça para baixo. Que lições o senhor poderia nos listar aí? Eu acho que não tem nenhuma lição nova. Eu acho que é uma revelação
daquilo que a palavra de Deus já traz de uma forma muito transparente. A primeira delas, de que o nosso coração pode fazer muitos planos, mas a resposta vem dos lábios do Senhor. Todos nós, como você disse, tínhamos projeções para 2020, mas nós entendemos o seguinte: eu não tenho domínio e controle sobre nada na minha vida. Essa é a primeira lição que eu preciso aprender, que a Bíblia já me ensina. Se você mergulhar nas Escrituras, você vai descobrir isso de capa a capa. Nunca houve qualquer sentimento que gere uma autodependência, ele é falso, ele não existe. Então, essa crise toda veio primeiro para nos fazer entender aquilo que as Escrituras estão há milhares de anos nos apresentando, mas que nós desprezamos. Sim. É achar que nós temos controle de algo. Nós não controlamos nada. As maiores potências do mundo, a maior economia do mundo, que é os Estados Unidos, caiu de joelhos, prostrada, ruiu. Eles estão desesperados. Então, essa é uma lição que Deus está dando, que os reinos deste mundo, que toda altivez, que toda glória humana não tem autoridade e poder nenhum. Nós não Todo mundo virou aprendiz, né, pastor? Todo mundo. E nos colocou no mesmo nível. Todas as nações do mundo, de primeiro mundo e de terceiro mundo. O medo é igual para todos, porque todos nós, sendo americanos do norte ou americanos do sul, aqui para ficar no nosso lado do globo, somos formados da mesma carne, temos as mesmas emoções e os sentimentos, e diante do terror e aquilo que a Bíblia chama de pavor repentino, reagimos da mesma forma. Reconhecemos, em primeiro lugar, a nossa total incapacidade e impotência. Em primeiro lugar. Segunda coisa que essa epidemia ensinou a todo mundo é de que, por mais que você possa colocar a sua confiança em recursos, riqueza, numa hora como essa, nada pode te ajudar. Nada. Se você pega a lista de pessoas que morreram milionários e morreram pobres. As pessoas com o maior dinheiro do mundo podem ter fortunas na conta corrente, não podem ajudá-la. Não. Nesse momento, porque ele não tem vacina, o dinheiro dele não pode comprar. Então, é a segunda coisa que a gente aprende. Primeiro, que a gente é impotente. Segundo, que por mais que nós tenhamos muito, não nos ajuda em alguns momentos da vida. Então, para que eu acho que essa pandemia está apontando como o denominador comum, né? Para usar um argumento da matemática. O denominador comum de toda a crise, eu acho que não é só dessa crise, é de toda a crise. É de nos fazer entender que somos dependentes de Deus, que somos impotentes diante de situações da vida e de que nós precisamos voltar a ter um relacionamento com Cristo de uma forma mais real e profunda. Eu acho que isso está mexendo demais com as pessoas. As pessoas estão com medo. Tem gente que está com medo da volta de Cristo, que deveria ser uma fonte, motivo de alegria para a igreja, está sendo de medo para alguns. Se ele voltar, meu Deus do céu. Tem gente me perguntando, pastor, será que Jesus vai voltar mesmo? Mas não fala com o tom de alegria. Pastor, que bom, Jesus está voltando. Não é nesse tom, é dizendo, pastor, e também, será pastor, que Jesus vai voltar mesmo? Tem uma reflexão também. Alguns falaram, né, logo no começo, quando as ruas ficaram desertas, né? Nossa, será que Jesus voltou e nós ficamos? Também alguns ficaram com essa sensação. Então, o que isso nos ensina? Primeiro, mostra que a gente talvez estava mais distante de Deus do que nós imaginávamos. Tinha gente muito longe de Deus. Estava atrás das suas coisas. As preocupações desse mundo, as coisas relacionadas a essa vida haviam assumido o controle e as rédeas da sua vida. Eu acho que essas são as lições. Pelo menos são aquelas que eu pude identificar. Seria muito, muito ousado da minha parte querer dizer que são todas. Aliás, tem muita coisa que a gente vai aprender ainda. Sim, mas o que o senhor falou, espero que você esteja anotando aí. Para quem chegou agora, nós estamos com o pastor Flávio Valvassoura, um líder ícone aí na nossa nação, pastor sênior da Nazareno Central de Campinas.
está batendo um papinho com a gente aqui hoje na nossa live aqui da Lília. Pastor, também queria ouvir um pouquinho do senhor, nós já comentamos, o senhor deu uma pincelada sobre isso também, pensando pós-pandemia, né? Então, acabou a pandemia, as aglomerações foram liberadas, né? Eu imagino, o senhor já deu uma pincelada, mas agora eu queria que o senhor focasse um pouquinho nisso. Como gestor, como pastor que é, líder que é, o que o senhor imagina que a igreja vai precisar se adaptar? Porque a geração está mudando. Quais serão realmente, na tua visão, qual seria a nova forma de gerenciar, a nova forma de gestão igreja pós-pandemia? O que o senhor enxerga que os líderes precisam começar a se preparar? A primeira delas é que, por mais que se libere aglomerações, nós vamos ter que primeiro lidar com os efeitos da histeria gerada pelo medo. Eu falei hoje com um pastor amigo de uma igreja em Cuiabá, no Mato Grosso, e ele disse que uma das cidades do interior do Mato Grosso, onde não há caso nenhum de contaminação, porque há muitos municípios no Brasil que não há um caso sequer, não tem ninguém enfermo, ninguém contaminado, e o governador deu autonomia ao prefeito para que liberasse reuniões de igrejas limitando o número de pessoas. Então, uma igreja, por exemplo, que comporte 500 pessoas, ele orientou, vamos fazer reunião com 100. E ele abriu o culto, dizendo, pessoal, glória a Deus, vamos voltar 100 pessoas. Tal. Não apareceu 20. Uau! Por quê? Porque o medo, uma vez encontrando espaço no coração, a tendência dele é tentar dominar as nossas ações futuras também. É assim em qualquer área da vida. Quem tem medo, quem já bateu o carro alguma vez, a primeira vez que vai andar de carro, o medo causado pela colisão anterior vai fazer ele andar devagar, até ele, aos poucos, ganhar mais uma vez a confiança de estar ao volante. É assim na vida emocional, sentimental. Alguém que se frustra num relacionamento amoroso, namorou uma pessoa, deu com a cara na parede, a coisa não foi do jeito que imaginava, ela fica com medo de se envolver num novo relacionamento. É normal. Então, o desafio da igreja, primeiro, vai ser tratar a questão do medo. As pessoas vão ter que ser encorajadas, aos poucos, a vencer o medo de estarem juntos novamente. Segunda coisa que eu acho que é extremamente preocupante é a acomodação. Primeiro, medo, que vai fazer com que as pessoas, a princípio, fiquem um pouco receosas de se aglomerarem de novo. Segundo, acomodação. As pessoas... É muito positivo a questão do online, mas é perigoso, né? É confortável. Então, nós vamos ter que vencer esse obstáculo da acomodação. Mas não substitui, né, pastor? Não substitui, né? Por mais que... É isso que as pessoas têm que entender, que por mais que seja confortável, a qualidade de áudio, som, luz, tal... Nada substitui o ajuntamento, né? Estarmos juntos, nada substitui. Sim. Mas as pessoas são acomodadas. Sim. Faz parte da natureza humana. É a geração do controle remoto. Exatamente. Antigamente eu levantava para trocar canal, era a coisa mais comum do mundo. Hoje você tem o controle na mão, se você tiver que levantar para trocar alguma coisa, você desanima, você nem troca de canal. Se acaba a pilha do controle remoto, você nem tem a preocupação de trocar a pilha, porque você está, não vou atrás de trocar a pilha, não, depois eu troco a pilha, vai ficar nesse canal mesmo, porque a acomodação é um mal destruidor. Sim. Então, é um desafio da igreja. Eu vou ter esse desafio, você vai ter esse desafio, os nossos colegas vão ter. As pessoas estão em casa. Então, talvez uma das estratégias vá ser repaginar. Da mesma forma que a igreja entrou quase que automaticamente no modo online, talvez a igreja tenha que romper imediatamente. Uma das coisas também que a gente estava conversando, pastor, não sei se o senhor concorda, mas essa questão da limpeza, asepsia, né? É muito comum hoje você ver, por exemplo, no Japão, antes mesmo de você ter qualquer tipo de pandemia, já era muito natural do japonês andar com máscara. Isso. Né?
E eu acredito que mesmo pós-liberação de aglomeração, enfim, vai entrar na cultura mundial essa nova mentalidade com cuidado com a contaminação. Uhum. E acho que as igrejas vão precisar muito também. O ato de servir a ceia, nós somos essa questão do abraço, até essa questão mesmo do abraço, do pegar na mão, mesmo depois de toda a liberação, eu acho que tudo isso vai mexer muito com a gente. Eu acho que vai surtir um pouco de efeito. Eu vou dizer por que eu acho que não vai ser tão radical como foi na cultura oriental. Sim. O oriental, ele é, por natureza, reservado. Ele se cumprimenta a namastê. Ele nem abraça. É da cultura dele. Isso é há milhares de séculos. Eles nunca abraçaram. Não é de abraçar e não é de beijar. É da cultura. O brasileiro, ele é de abraçar. A cultura do sangue quente, do latino. Que é a grande dificuldade. Sim. O governo está tentando insistir no isolamento. Olha, vamos ficar em quarentena. Já caíram os índices. Porque é o seguinte, a gente fica 1, 2, 3, 4 semanas, o número de mortes aumentou, o número de contaminados aumentou, mas é o seguinte, eu preciso abraçar, eu preciso beijar, eu estou desesperado, tem gente se auto-abraçando porque está sentindo falta de abraço. Então, eu creio que vai ter, de alguma maneira, esses efeitos. Mas, independente da medida que esse efeito vai ter, a igreja precisa estar atenta a esses sinais para poder responder à altura. Não é? Nós nunca devemos negociar a essência da nossa mensagem, isso não pode ser nunca negociado, mas a forma como essa mensagem vai ser anunciada e como ela vai se adequar ao contexto é extremamente relevante e importante. Sim, concordo. Exatamente. Uau, pastor. Glória a Deus. Pastor, eu tenho 2 pontos finais, depois eu vou abrir um pouquinho aqui para o pessoal. A gente tem 8 minutinhos aqui para terminar, eu tenho que fazer um sorteio também. Mas eu queria que o senhor colocar 2 questões, o senhor englobe em uma. Ok. A primeira é voltada agora na questão financeira, para uma palavra de motivação e algum conselho para pessoas que estão ficando desempregadas nesse momento, profissionais. Hoje mesmo eu tive conversando com um empresário que está fechando por questão de demanda, não tem como sustentar. Então, uma palavra de motivação específica para essas pessoas que estão tendo suas rendas abaladas. E logo em seguida, eu queria, como pastorzão que é, líder que é, desse uma palavra geral aí para o nosso povo que está te assistindo, uma palavra motivacional, uma palavra de inspiração de ânimo. Primeiro, para esse grupo de empresários, profissionais liberais, gente que está perdendo emprego. Eu volto naquilo que eu creio ser o que baliza a vida de alguém que crê em Jesus Cristo. Nesse momento, a nossa fé é que faz toda a diferença. É entendermos que há um Deus que prometeu cuidar de nós. Amém. Mas o fato de termos o cuidado de Deus não nos desobriga da responsabilidade de buscar novas alternativas. Na história da humanidade, as crises produziram as maiores fortunas. As ideias mais brilhantes surgiram no meio da dificuldade. Os maiores negócios foram abertos em meio à recessão. Então, eu acho que é hora de você tirar os olhos de uma perspectiva e começar a olhar para outras. Eu creio que Deus vai dar ideias brilhantes às pessoas. Em nome de Jesus. E eu creio que as portas que se fecharam agora, e biblicamente, pastor, nós temos todo o amparo para afirmar isso. Não há um caso sequer nas Escrituras de que alguém passou por um momento de privação e esse momento de privação não antecedeu um tempo de promoção. Não há um sequer. Uau, exatamente. Todas as vezes que alguém, por exemplo, talvez o mais fiel e claro de todos os exemplos é Jó. Independente da motivação, a gente sabe que foi algo que o diabo veio, disse, é claro, ele recebe tudo, Deus não pode dar. Ele perdeu a sua saúde, ele perdeu sua família, ele perdeu seus bens, ele perdeu sua fortuna, mas ele não negociou a sua fé. Se há algo que eu posso afirmar para cada um desses que estão ouvindo, e agora eu englobo dentro dessa palavra de esperança e encorajamento a todos, não negocie a sua fé. Amém. Paulo termina a sua jornada ao escrever sua segunda carta a Timóteo
com um versículo que é célebre. Ele diz: eu combati o bom combate, eu completei a carreira. Mas ele termina dizendo: eu guardei a minha fé. Eu guardei a minha fé. Eu combati todos os combates. Ele foi perseguido, ele foi apedrejado, ele sofreu um naufrágio, ele foi traído. Ele diz: eu combati. Eu completei a carreira. Não desanime. Glória a Deus. Não desanimar é a chave para você chegar. Não desista. Continue firme e guarde a sua fé. O justo vive pela fé. O justo não vive pelo emprego, o justo não vive pela empresa, o justo vive pela fé, que vai te sustentar. Então, para todos aqueles que nos acompanham, fé, perseverança, combate o bom combate, não desanime, fique firme, olhe para frente, esse tempo vai passar. E quando ele passar, daqui a algum tempo você vai olhar para trás e vai poder dizer, como o salmista disse: foi-me bom ter passado pela aflição, para que eu aprendesse os seus mandamentos. Muito bom. A gente vai, assim como José, um dia lembrar de um poço e dizer assim: ainda bem que me jogaram lá dentro. Graças a Deus. Me fez chegar ao governo do Egito. Graças a Deus por aquele bendito poço. E eu sei que não vai ser diferente com a gente. Em nome de Jesus. E se a gente não suporta a pressão do nível que está, não está pronto para o próximo nível. Nunca. Eu disse isso ontem. Há um documentário, e só para eu fechar e eu passo a bola para você fazer seu sorteio. Eu posso participar do sorteio? Claro. Eu vou querer participar do sorteio também. Você não vai sortear, você já vai ganhar, não vai correr. Por favor. Maravilha. Agradeço o carinho. Tem um documentário, eu citei ontem no History Channel, sobre a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foi o laboratório que preparou os 6 seguintes presidentes americanos. Todos os presidentes que vieram depois da Segunda Guerra Mundial lutaram na Segunda Guerra Mundial. Eisenhower foi o primeiro, aí depois você pega John Carter, você pega Richard Nixon, você pega John Kennedy e você pega até Ronald Reagan. Todos eles, sem saber, estavam lutando uma guerra. E enquanto lutavam, princípios de liderança, de resiliência, de não desistir, de enfrentar a luta, estava preparando para um cargo que é o cargo maior de todo mundo. Então, olhe para essa luta com essa perspectiva. Deus está nos forjando para uma promoção muito maior do que você possa imaginar. Pastor, acho que todo mundo está sendo muito abençoado. Não tem nem como agradecer. Eu que agradeço. Você que está acompanhando essa live aí, espero que você tenha anotado. Mas eu quero que o senhor encerre essa live orando por nós. Claro. Tá bom? A gente está com o pastor Flávio Valvassoura, de Campinas. Se você não segue ele, siga, homem de Deus. Compre seus livros, seu material. Pastorzão, para a gente descansar, para o senhor descansar, eu queria que o senhor fizesse uma oração, por favor, para abençoar nossas vidas, abençoar o povo, para que o senhor realmente continue nos dando graça. Por favor, nos conduza nesse momento. Com certeza. Querido Deus, nós te damos graças em todo o tempo, porque o Senhor em todo o tempo é bom. A tua bondade, ela tem estado presente na nossa vida e a tua misericórdia tem nos sustentado até aqui. E que bom é saber de que o Senhor não nos abandona no meio do caminho. O Senhor disse que estaria conosco até o final de todos os dias. Essa foi a promessa do Senhor Jesus, que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Que bom é saber de que nós não estamos à mercê da economia, não estamos entregues a nós mesmos, mas estamos seguros nas tuas mãos. Amém, Jesus. Põe tua mão sobre cada uma dessas pessoas que nos acompanham através dessa live. Abençoa a vida do teu servo, pastor Diego, a sua igreja, as suas ovelhas, e que nós possamos aprender a confiar e depender de um Deus que há de suprir, conforme a promessa da sua palavra, cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus. Abre portas, sustenta os teus filhos, que, ó Deus, os empresários que nos acompanham, os profissionais liberais, aqueles que são funcionários de uma empresa, possam ser surpreendidos durante esse tempo com a provisão do alto sobre as suas vidas. Muda essa situação, pedimos que o Senhor dê graça nos profissionais de saúde, os guardando, os livrando,
E que, ó Deus, de alguma forma inexplicável, sobrenatural, a cura brote, que a saída possa surgir e que nós possamos, em tudo, tributar a glória e o louvor que é devido ao nome de Jesus Cristo. No nome de quem nós oramos, agradecidos. Amém e amém. Amém. Pastor, minha gratidão. Obrigado, querido, pelo carinho, viu? Deus te abençoe. Quero muito poder conhecê-lo pessoalmente. Seu pai, pastor Aguiar, é um ícone que eu sempre fui ouvir na Comunidade da Graça, do pastor Carlos Alberto Bezerra, quando eu sabia que teu pai ia estar por lá. E espero em breve trazer o senhor aqui na Lírio, vai ser uma alegria. Obrigado pela generosidade, pelo carinho, pela oportunidade de falar contigo. Saiba que é uma referência para nós todos aqui na Lírio e especialmente para mim e para minha família. Querido amigo, que Deus te abençoe. Eu falava com o Ronaldo ontem, o Ronaldo Bezerra, e a gente articulava para logo que acabar esse período de isolamento, marcar um dia para a gente estar junto, bater um papo, tomar um café e estreitar essa comunhão santa, em nome de Jesus. Será um privilégio, pastor. Um bom descanso, que Deus te abençoe. Obrigado por tudo e até logo. Amém, querido. Deus te abençoe. Fique na paz. Tchau. Amém. Deus abençoe. Drift into the night, golden sparks, gentle flight. Every wish I never spoke rises high, a fleeting hope.